Olá, beleza? Vamos dar continuidade à matéria e hoje eu vou fazer um vídeo diferente, vou fazer um vídeo caminhando, tá bom? Nós comentamos nas nossas duas últimas aulas a respeito do princípio federativo e a respeito do princípio da separação do poder. O princípio federativo, fazendo uma brevíssima recapitulação aqui, importante a gente saber que o Brasil é uma união indissolúvel, se constitui como uma união indissolúvel. União indissolúvel de quem? Dos entes federativos. O que são entes federativos? São uma divisão geopolítica, geográfica e política. Quais são os entes federativos? Municípios, estados, Distrito Federal, União Federal. Divisão geográfica, divisão política. Geográfica são as fronteiras. Você pega o mapa do Brasil, ele está todinho lá reticulado, divididinho, divisão geográfica. Divisão política, justamente em função do pacto federativo. Os entes federativos se juntam e combinam de nunca mais se separar graças a um pacto federativo, através de um pacto federativo. Pacto federativo esse que nada mais é do que uma divisão de competências. Que competências? Competências essas que nascem da tributação, para garantir a autonomia de cada ente federativo, que vai instituir tributos e arrecadar esse dinheiro para exercer as suas respectivas finalidades. Então, uma das competências que sedimentam o pacto federativo, que os entes federativos firmam e combinam de se juntar e nunca mais se separar, ela se sedimenta exatamente em função dessa capacidade de tributação. Agora, além disso, existem outras funções que vão se consubstanciar exatamente através dos três poderes: poder legislativo, executivo e judiciário. O legislativo, tipicamente criando leis, o executivo, tipicamente administrando, e o judiciário, tipicamente julgando. Lembrando que os três poderes exercem as funções típicas dos outros poderes de maneira atípica. Então, o legislativo, que tipicamente legisla, atipicamente também julga e administra. O poder judiciário, que tipicamente julga, atipicamente administra e legisla. E o poder executivo, que tipicamente administra, atipicamente administra e também legisla. Nós vimos isso nas nossas aulas passadas. E hoje nós vamos fundir esses dois princípios, que são princípios fundamentais do Estado. Então é importante a gente saber, municípios, quais são os entes federativos? Municípios e estados, o Distrito Federal, que equivale a um estado, e a União Federal. E os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Então vamos lá. Quem é que tipicamente faz leis no município? No município, quem faz leis é a Câmara de Vereadores, os vereadores que são eleitos para fiscalizar o poder executivo, mas que tipicamente fazem leis que valem dentro do município. Então, uma lei produzida na Câmara de Vereadores de São Vicente vale em Santos? Não, vale em São Vicente. Assim como as que são feitas em Santos não valem em Guarujá. Então, quem produz tipicamente leis dentro do município é a Câmara de Vereadores, os vereadores. Em âmbito estadual, professor, quem produz leis é a Assembleia Legislativa, composta pelos deputados estaduais. E percebe, as leis feitas no estado de São Paulo, pela Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, não valem em Minas Gerais.
Em Minas Gerais, valerão as leis produzidas pelos deputados estaduais mineiros. E assim sucessivamente. Olha a divisão política a que nós nos referimos nas aulas anteriores e agora atrás há poucos instantes. As decisões políticas que são tomadas dentro de cada ente dizem respeito ao respectivo ente. Então olha aí, o ente como uma divisão geográfica, mas não só geográfica, mas acima de tudo política também. Quem faz leis em âmbito federal é o Congresso Nacional. E é importante a gente saber que o Congresso Nacional ele é bicameral, ele possui duas casas legislativas. Possui o Senado Federal e possui a Câmara dos Deputados. Os senadores e os deputados federais. Eles fazem leis que vão valer no Brasil inteiro, além de fiscalizar a União, além de fiscalizar a Presidência da República, Poder Executivo Federal, eles fazem leis que vão valer para o país inteiro. Leis essas que obrigatoriamente passam pelas duas câmaras, pelas duas casas legislativas. Passam pela Câmara dos Deputados e passam pelo Senado Federal. Falamos aí do Poder Legislativo. Então, juntando, né? No ente município, quem faz leis é a Câmara dos Deputados, a Câmara de Vereadores, os vereadores. Cada município elege os seus respectivos vereadores. Quem faz leis em âmbito estadual é a Assembleia Legislativa. Cada estado elege os seus deputados estaduais. E quem faz leis em âmbito federal, o Congresso Nacional, composto por duas câmaras, Câmara dos Deputados, Senado, deputados federais, senadores. E aí pode reparar que quando a gente vai para eleições, a gente elege vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Quando a gente vai para o Poder Executivo, quem administra o município é o prefeito. Percebe que a gente elege os prefeitos também, né? Mas não só os prefeitos. Os prefeitos são acompanhados dos secretários municipais, que não são eleitos. Os secretários municipais são cargos nomeados livremente pelo chefe do Poder Executivo. Cargo de confiança. Ele nomeia e destitui a hora que ele quiser. Então, quem administra o município é o prefeito, acompanhado dos secretários municipais. Quem administra o estado são os governadores de estado, acompanhados dos seus respectivos secretários estaduais, também nomeados livremente, e que a qualquer instante podem ser destituídos, são cargos de confiança. E quem administra a União Federal é o presidente da República, acompanhado dos ministros, também nomeados livremente, cargos de confiança e podem ser destituídos a qualquer instante. Nós estamos aí acompanhando, segundo a imprensa, a mídia fala, uma situação de potencial conflito entre pontos de vista do ministro da Saúde e a presidência da República. Isso tem sido notório de se divulgar, né? O presidente ele se preocupa muito com as questões da economia e o ministro da Saúde está muito preocupado com as questões da saúde. E aí pode haver uma incompatibilidade e percebe, ó, o ministro da Saúde ele é um cargo de confiança nomeado livremente pelo presidente da República que pode destituí-lo a qualquer momento. Ele ajuda o presidente da República a administrar o Brasil, a administrar a União nas questões relacionadas à saúde. Assim como na Justiça nós temos lá o ministro Sérgio Moro, também nomeado livremente pelo presidente da República e que a qualquer instante pode ser destituído. Então, falamos agora a respeito do Poder Executivo. Quem administra o município é o prefeito, acompanhado dos secretários municipais. Quem administra o estado é o governador, acompanhado dos secretários estaduais. Quem administra a União é o presidente da República, acompanhado dos ministros que ele nomeia livremente. Quando a gente vai falar do Poder Judiciário, pessoal, e aqui nós vamos intensificar alguns aspectos relacionados à federação. Quando a gente fala do Poder Judiciário, é importante nós identificarmos que não foi dado ao município
o direito de exercer essa função típica de julgar. Então, portanto, não existe uma justiça municipal. Existe sim uma justiça estadual e uma justiça federal, que vão atuar no município. Mas percebe, o controle dessa justiça não está nas mãos do município, do ente município, ainda que a justiça seja realizada dentro do município, mas realizada pela justiça estadual e pela justiça federal. O que vai determinar a atuação numa determinada situação que ocorre dentro do município, né, pessoal? Que vai determinar a atuação ou da Justiça Federal ou da Justiça Estadual é uma intrincada normatização relativa à competência, que é competência material, competência territorial, que não é, nesse momento, vocês alunos de primeiro ano, que vocês vão entender isso. Vocês terão tempo para poder compreender essas normas de competência, tá? E já agora no segundo semestre terão uma disciplina de Direito Constitucional que certamente abordará normas de competência, e não só a disciplina de Direito Constitucional, mas depois as disciplinas específicas, né? Especialmente as que são relativas a direito administrativo, direito tributário, direito criminal e assim sucessivamente. Mas percebe, olha que interessante, olha aquela divisão de competências a que eu me referi alguns instantes atrás, né? Ao município foi dado o direito de instituir tributos, foi dado o direito de administrar o dinheiro que arrecada, foi dado o direito de criar leis, mas não o direito de julgar. Quem vai julgar dentro do município, porque as coisas acontecem, né, dentro do município, nós estamos o tempo inteiro no Brasil dentro de um município, que ao mesmo tempo faz parte de um estado e que ao mesmo tempo faz parte de um todo chamado União Federal. Então as coisas elas acontecem ao mesmo tempo dentro do país inteiro, dentro de um estado e dentro de um município. Mas acontecem nos municípios, mas o município não vai julgar, não lhe foi dada essa competência. Percebe? Olha que interessante o que é a federação, essa divisão de competências a que nós nos referimos, né? Existem estados norte-americanos, pessoal, que adotam a pena de morte. Existem estados americanos que não adotam a pena de morte, porque a federação é uma divisão de competências. No momento de se unir, no momento de se juntar e combinar, nunca mais iremos nos separar, divide-se a competência, concedem-se atribuições. Lá, cada estado legisla a respeito de como encara as suas políticas de cumprimento de pena, né? Aqui no Brasil, por exemplo, ao município não foi dado o direito de julgar. Foi dado o direito de criar leis, de administrar, de instituir tributos, mas não o direito de julgar. Então, assim, nós fundimos dois princípios importantes do Estado, o princípio federativo e o princípio da separação do poder. E construímos essa tabelinha mental, né, fundindo os princípios, né? Então, aleatoriamente aqui, olha, quem faz leis em âmbito estadual? Assembleia Legislativa. Em âmbito municipal, Câmara de Vereadores. Em âmbito federal, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado. Quem administra o município? O prefeito e os secretários municipais. E o Estado? O governador e os secretários estaduais. E a União? O presidente da República com os ministros de Estado. E a justiça municipal qual é? Não existe justiça municipal. Existe uma justiça estadual e uma justiça federal que atuam dentro do município, dentro dos estados e a nível federal também, a justiça federal, estadual não. Mas aí certamente haverão momentos mais oportunos onde você vai poder intensificar esses conhecimentos, tá bom? Então fica essa aula a respeito dessa fusão dos princípios e nós continuaremos produzindo os outros vídeos a respeito dessa nossa disciplina Teoria Geral do Estado, tá bom? Um abraço, até logo e até logo mesmo.